Saudação de graça e paz a todos, meus amigos e queridas amigas. Pastor Claudinei Gomes aqui, nós estamos chegando aqui para mais uma manhã teológica. Gente, quero pedir a atenção de vocês. Hoje é um assunto muito precioso, todavia muito forte. Não sei se vai agradar todas as pessoas, mas é um assunto pela qual preciso e necessito falar. Quero falar aqui com bastante coerência, quero falar aqui com bastante precisão. E debaixo da unção de Deus, que a minha é delegada, eu quero aqui tomar a Bíblia Sagrada. No Evangelho escreveu Lucas capítulo 15, nós vamos laurear do versículo 8 ao 9. Magnifico a Deus pela vida de todos quanto, não apenas ouvindo, alimentando essas manhãs teológicas para o seu crescimento espiritual e a sua edificação, mas que inteligentemente você também esteja compartilhando esses áudios para a edificação de muitas outras pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Trabalhar inteligentemente e fazer da rede social uma verdadeira rede evangelística, visto que está sendo tão bombardeado de notícias que sobra, né? Então que sejamos bastante seletivos naquilo que edifica e é inteligente para compartilhar aquilo que gera crescimento para todos os nossos amigos. Hoje eu quero falar aqui, gente, sobre a dracma perdida. Vai apertar um pouco os parafusos, porque eu vou entrar na área da família, sabe? Nós vamos mexer um pouco na estrutura, no eixo aqui, mas falar o que é necessário ser falado. Então vou falar aqui um pouco sobre a dracma perdida. Eu não estou com a minha garganta muito boa, longe de ser coronavírus, tá? Pode ficar tranquilo. Sei que eu tenho usado bastante a garganta para algumas tarefas, palestras, enfim. O texto de Lucas capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la. Atente por cada ponto palavra que nós estamos lendo e observando aqui, porque nós vamos exaurir riquezas daqui. Versículo 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Todos os senhores hão de convir comigo que nesse capítulo 15 de Lucas são abordadas pelo menos 3 parábolas muito conhecidas. Quando você olha para o versículo 4 até o versículo 6, é a parábola da ovelha perdida. O versículo 8 ao 9, conforme nós lemos aqui, é a parábola da dracma perdida. E do versículo 11 ao 32 é a parábola do filho pródigo, ou seja, o filho perdido. Bom, as maiores diferenças dessas parábolas, se a gente pudesse comparar uma com a outra, daria no seguinte ponto aqui, querido. Nessa parábola da ovelha perdida, é uma perca que se dá, uma perca de 1%. Perceba que ele tem 100. E de 100, uma se perde. Já na parábola do filho pródigo, né? É uma parábola que se dá uma perca de 50%. Perceba que o pai tem 2 filhos e um se perde. Já nessa parábola da dracma perdida, é uma parábola que dá-se uma perca de 10%. Perceba que a mulher tem 10 e de 10 ela perde uma. E perde dentro de casa, né? Todas as 3 parábolas, ela tem literalmente como proposta objetivar o amor de Deus ao pecador perdido. Isso é de forma incontestável. Resultando o quê? Literalmente numa festa, né? Quando o mesmo é encontrado, reencontrado e resgatado, sendo trazido de volta. Então perceba que cada parábola, ela vai nos trazer aqui literalmente ensinamentos de grande esplendorosidade. Porém, o meu desejo nesta manhã, o meu objetivo nesta manhã, hoje, é abordar, falar apenas sobre a parábola da dracma perdida, visto que, mesmo que eu quisesse, nem daria tempo de abordar as 3 parábolas em um único assunto, né? Então, queridos, para a parábola da ovelha perdida, se usa uma expressão assim, ó: se perdeu. Se vem na frente, se perdeu. Por quê? Porque foi movida pela distração. Já para a parábola do filho pródigo, se usa a expressão perdeu-se. O se vai depois. Por quê? Porque foi movido pelo seu orgulho, seu ego, sua arrogância, a soberba, seu espírito de egocentrismo, né? Ninguém mandou eles perder, se perdeu porque quis, então perdeu-se, ok? Todavia, para a parábola da dracma perdida, já usa uma expressão diferente. Não é se perdeu ou nem perdeu, se foi perdida, porque foi movida pelo descuido da mulher, né, que perdeu a moeda.
Agora, senhoras e senhores, observe que delicado é saber onde essa mulher perdeu a dracma. Por quê? Porque percebam, senhores, porque ela perde a moeda, não foi na casa da vizinha, ela perde não foi na casa da amiga, não, ela perde não foi na casa dos pais, ela perde não foi passeando em outra localidade, não. Onde é que ela perde? Ela perde dentro de casa. Entendeu bem? Vou repetir, ela perde dentro de casa. Então observe, todos os senhores, que na parábola da ovelha perdida é uma perca que vai acontecer fora de casa, foi fora do aprisco, certo? Já na parábola do filho pródigo é uma perca que acontece de dentro para fora de casa. Já no caso da dracma é uma parábola que dá-se para nós a ideia de quem se perde dentro de casa. Então nós temos três percas aqui. Uma perca é a perca de quem está fora, a segunda perca é a perca de dentro para fora, e a terceira perca é a perca de quem perde dentro. Aonde é que é pior? Todas as três são gravíssimas, queridos, porque perca é perca, perdido é perdido. Todavia, se fôssemos ainda diagnosticar, ou ver, enxergar, olhar com o olho da racionalidade, sem tapar o sol com a peneira, nós chegaríamos a um seguinte ponto denominador: pior do que estar perdido fora, onde há uma esperança de quem está fora vir para dentro, e pior de quem está dentro se perde saindo de dentro para ir para fora, porque há uma esperança dele voltar, é a perca de quem perde estando dentro. Percebeu onde eu queria chegar? Essa é literalmente uma perca tão delicada, tão grave, que nos leva a imaginar o grande número daquelas pessoas que estão perdidas, todavia não estão perdidas fora, no mundo, indo para as trevas, para o inferno, não, né? Estão perdidas dentro, caiu a ficha? Ou seja, aquelas pessoas que mesmo estando na igreja, dentro da igreja, no simbolismo aqui da casa de Deus, todavia não se encontraram ainda com Deus na essência, e estão literalmente perdidos, não é fora, mas dentro de casa. Ai, meu santo, isso aqui é gravíssimo, tá? Agora vamos lá, essa parábola da dracma é literalmente uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Jesus transmite a sua mensagem utilizando o recurso literário das parábolas, que por sua vez era assim muito usado no seu tempo na literatura judaica, apesar de aparecer apenas em um dos evangélicos canônicos, onde nem Mateus, nem Marcos, nem João, mas apenas o Dr. Lucas, grego, que descreve as palavras. Nós vamos aprender muita coisa aqui, queridos. Bom, essa dracma, para quem não sabe, era uma moeda grega, né, de prata, de uso ali no primeiro século depois de Cristo. Até se alguém perguntar, pastor Claudinei Gomes, como é que era essa moeda? Subentende-se que na frente e no verso dessa moeda era estampada a cabeça da deusa Atenas, né, numa face e na outra uma coruja. Então perceba todos vocês que a dracma era uma moeda. Vê se caiu a ficha aí. Eu estou repetindo aqui, a dracma era uma moeda. Percebe-se que se a dracma era uma moeda, a moeda fala de valor. Ou seja, perceba todos vocês onde é que essa mulher perdeu o valor. Não foi fora, mas foi dentro de casa. Entendeu onde eu estou querendo chegar? De natureza, que a Bíblia ensina três coisas feitas aqui para encontrar a dracma, ou seja, para encontrar o valor. Por isso eu tentei, né, buscando cuidado da leitura, que ora fizemos como leitura lida, meditada e refletida, para exaurirmos algumas lições de praticidade. Então vamos lá. Primeiro, foi feito o quê? Acende a candeia. Segundo, fez o quê? Varre a casa. Terceiro, fez o quê? Buscar com diligência. O que é que nós aprendemos aqui, gente? Acender a candeia é trazer o quê? Brilho de luminosidade, facilitando encontrar o valor. Ou seja, isso vai nos levar diretamente a entender que nas trevas não vai ser possível encontrar o valor perdido dentro de casa. João 8:12, a Bíblia diz, né, nas palavras de Jesus, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Todavia merece uma pergunta aqui: por que é que famílias que mesmo tendo valores perdidos dentro de casa, não vão resgatar os valores? É simples, porque caminham de mãos dadas com as trevas. Não vai encontrar valor perdido. Por isso que fica essa bagunça generalizada, e a liberdade foi para a libertinagem e caminha de mal a pior. Vamos observar o que significa varrer a casa. Ou seja, isso é literalmente o simbolismo de fazer uma faxina, retirando lixo para encontrar o valor perdido dentro de casa, gente. Merece aqui uma pergunta inteligente: por que é que tem famílias por aí que poderiam ser melhores e não são melhores? Não vou encontrar valores perdidos. É simples, justamente por não tomar a iniciativa de retirar esse lixo dentro de casa. E você sabe o que pode simbolizar, o que significa esse lixo. Terceiro ponto significativo aqui é o que a Bíblia está nos ensinando no que diz respeito a buscar com diligência. O que significa isso? Buscar com diligência, ou seja, buscar com interesse, buscar cuidadosamente, com muito cuidado, buscar com zelo. Em outra tradução significa buscar com urgência. Abrindo parênteses, significa dizer o quê? Perto, né? De estar encontrando o que você perdeu, esses valores. Está aplicando aqui essa urgência e neutralizando o perigo da procrastinação. O que é procrastinar? Mais sério do que adiar, deixar para fazer aquilo que já era para ter feito. Esses valores não podem ser resgatados amanhã. Esses valores não podem ser encontrados amanhã. Tem que ser hoje, meu filho. Você precisa ser feliz? É hoje. Você precisa encontrar os valores? É hoje, não é amanhã. Agora pare e pense, em meio a toda essa pandemia no mundo hoje, né, onde se mais fala, comenta, norteia por sistema televisionado, mídia, é o que? Fique em casa, não é assim? Então tá. Então, particularmente para mim, não existe hoje um tempo tão propício como essa época, pelos dias que estamos atravessando, de ficar em casa para literalmente aproveitar, para cada um rever conceitos e buscar exatamente valores que de repentemente foram perdidos dentro de casa. E eu vou falar aqui de forma assim um tanto resumido, sintetizado, de pelo menos 4 valores que inteligentemente cada um daqueles que puderem ouvir atentamente o que vou falar aqui agora vai viver melhor se a gente puder buscar de volta esses valores, ok? Primeiro valor, então, é o valor do respeito. Eu vou puxar aqui, porque toda a minha tese, toda a nossa argumentação aqui, ela está fundamentada no maior manual de comportamento humano do mundo, a Bíblia, de onde nós exaurimos, então, nossas lições para a nossa praticidade de fé. O resto é resto. Então, não é na opinião do A, na opinião do B, é o que a Bíblia nos ensina. Colossenses capítulo 3, versículo 18, eu vou começar aqui com um puxão de orelha, em direção às mulheres, depois aos homens, depois de pais para filho, filho para pai, não vai escapar ninguém. Vamos pegar aqui Colossenses 3 e 18. A Bíblia diz assim, ó: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém o Senhor. Vou repetir: vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos, como convém o Senhor. O que é isso aqui? Literalmente a síntese do texto é: mulheres, respeitem seu marido. Mulheres, respeite o seu esposo. Só que em cima desse versículo merece uma pergunta, uma indagação, uma interrogativa. Qual? Pastor Claudinei Gomes, e quando não há respeito? O que acontece? Vou citar aqui pelo menos 5 coisas que podem acontecer, para não falar 50 ou 500, tá? Só 5. Número 1. Geralmente são mulheres que ofendem o marido com palavras grosseiras, palavras toscas, palavras grotescas, palavrões de baixo escalão. Manda o marido para aquele lugar, não é verdade? Não há respeito. Número 2, geralmente são mulheres que atribuem o esposo como qualquer coisa. Não tem carinho, não tem um espírito romantismo, não tem um apreço, né? Então trata ele como gordo, aquele velho, aquele chato,
ranzinhos, enfim, qualquer palavra que vier na boca fala, não há respeito. Um terceiro ponto bastante significativo aqui, isso aqui pega demais, mulheres que não respeitam o marido, são mulheres que mentem por marido, enganam o marido, usa essa potroca de celular aí através do WhatsApp, rede social, Facebook, só Deus sabe quem é você por trás do seu marido, quem é você por trás do seu esposo. Ai, meu filho, eu conheço uma leva de mulheres safadinhas, que não tem respeito, é coisíssima nenhuma, né? Então são verdadeiras mascaradas, geralmente mulheres que agem assim, são até mulheres que difamam seu companheiro, difama para a família, difama para um, difama para outro, tá? Quebra literalmente Provérbios 14:1 da sua vida, porque a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica, tola destrói com a mão. Claro, não tem respeito. Um quinto ponto aqui, geralmente são mulheres que não cumprem corretamente com as suas obrigações. Para, né, meu filho? Vamos parar aqui, porque eu podia falar 50 mil aqui. Só estou dando uma síntese do que é uma mulher que não respeita o marido, tá? Então você vai fazer uma visão introspectiva quem é você. Agora vamos para um outro ponto. E os maridos? Segura aí, queridão. Colossenses capítulo 3, versículo 19, já que eu vou me apoiar tudo na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Peraí. Interessante que se a gente olha para a Bíblia não manda a mulher amar, porque a mulher já ama por natureza de ser mais emotiva. Mas está aqui uma recomendação para você, queridão. Amai vossas mulheres e não irritei. Significa de cara aqui que marido que fica irritando a mulher, provocando a ira da mulher, você respeita? Então respeito aonde? Aonde é que você aprendeu esse respeito, queridão? Hein? Meu amigo, o que eu recebo de mensagens de irmãs desesperadas, de maridos por aí que não respeitam as mulheres, né? Todavia, eu vou puxar um outro texto aqui ainda. A carta de Paulo escrita aos cristãos que se encontravam em Éfeso, ou como carinhosamente você queira chamar de Efésios capítulo 5, verso 25, a Bíblia diz assim, ó: vós, marido, amai vossas mulheres, né? Agora vai cá, como é que vai amar? Ele vai dar um modelo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é a forma que você se entrega para sua mulher? Hein? Você respeita? Então vamos fazer uma outra pergunta, como a gente fez em direção às mulheres. E quando o marido não respeita a mulher? Se eu falei 5 pontos lá, para o homem eu vou dar 6, tá? Você aguenta um pouco mais de pancada, né? Geralmente são maridos que ofendem também suas mulheres com palavras grosseiras, toscas, palavra grotesca, palavrões. O que vier na boca fala, machuca a mulher, deixa o coração da mulher sangrando, né? Depois diz que respeita. Aonde? Um segundo ponto aqui, atribui a esposa como qualquer coisa, não tem mais a minha florzinha, minha querida, minha amada, minha linda, minha princesa. Não, aquela velha, aquela gorda, aquela chata. Até para chamar a mulher não tem um aspecto carinhoso, meu filho. Coisa feia demais. Outro ponto aqui, agride ela com agressão física, verbal, corporal. Conheço um homem por aí que bate na mulher, sabe? Um verdadeiro calça curta, frouxo, covarde, sabe? Agressão física, bate na cara. Só que pior do que isso aqui, são tapa de palavras. O amor é igual uma planta, vai batendo, você vai ver com o tempo se ela tem cheiro, se ela tem perfume, vai fazendo isso, sabe? Geralmente são maridos que não falam a verdade, mente, fala que vai no lugar A e vai no B, fala que vai no B e vai no C, mente quanto ganha, trapaceia, não é verdade? Engana sua esposa. Meu filho, com essa potroca de rede social, eu conheço picareta sem vergonha e malandro, sabe? Que, ai Jesus, o camarada tem a cara de pau para vir falar comigo ainda. Pastor, eu olha aqui, ó, eu não aguentei a tentação, eu tenho minha esposa, mas estou saindo com essa, sabe? A minha vontade é abrir a goela, rasgar a boca e contar para aquela mulher que está sendo vitimada por um safado, um camarada sem vergonha, sem caráter, né? Ainda difama a sua companheira, não cumpre corretamente com suas obrigações. Dá um tempinho aí que eu vou dar mais um texto para você ainda, queridão, de 1 Pedro 3,7, quando a Bíblia diz assim, ó: igualmente vós maridos vivei. Tem tradução que não diz vivei. Igualmente vós maridos coabitai. A palavra viver ou coabitar aqui sendo semelhança,
né, a mesma coisa. Essa palavra no dicionário é relação sexual. Então esse texto na linguagem de hoje é: igualmente vós marido tenhais relações com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então você tem que respeitar ela, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz: como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. Agora, se você não respeita a mulher, não honra ela, olha como é que termina o texto: para que não sejam impedidas vossas orações. Camarada não respeita a mulher e vai orar, achando que Deus está ouvindo a oração dele. Me conta outra piada, meu filho. Você não vai me fazer rir, não? Você está de palhaçada com o reino de Deus. Calma aí agora, que eu vou aplicar agora aqui para os filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz assim, ó: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A síntese aqui é: filhos, respeitem vossos pais. Todavia vamos fazer uma pergunta, gente. Quando não há respeito, o que acontece? Vamos dar aqui pelo menos 5 pontos aqui. Geralmente são filhos que não chamam pai de pai, nem mãe de mãe. Não tem mais aquele papai. Hoje é: e aí Zé, e aí Mané, e aí João, e aí negão, e aí gordão, e aí magrão, e aí velho. Gente, que absurdo. Que dias são esses que nós estamos vivendo? Que adolescentes estão no mundo da libertinagem. Outra coisa, não pede bênção para sair, não toma bênção do pai para chegar, vai mandar uma mensagem, liga para o pai, não toma bênção. Que palhaçada é essa, gente? Que palhaçada é essa? Claro que tem pais também que não têm a maturidade bíblica para ensinar, porque se você conferir isso na antiga aliança, você vai ver o quanto a bênção era importante, que dava conflito. Lá vai ver lá Jacó com seu irmão sobre a bênção do pai. Agora, terceiro ponto: mente para os pais, engana os pais, namoros escondidos, ou quanto lá, às vezes um namoro que na frente do pai, até um anjo bate palma, é por detrás, até o capeta fecha o olho, hein? Tá outro ponto aqui, meu filho: agride pai e mãe com palavras grosseiras, grotescas, palavrões, manda pai e mãe calar a boca, né? Não obedece, não ajuda os pais, não colabora com os pais. Você está plantando para colher, queridão. Pode ter certeza disso. Você pode ter opção no que planta. Após plantado, a colheita é irrevogável. Não tenha dúvida disso. Agora deixa eu me virar para os pais aí. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vós pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Peraí. Eu também conheço filho chateado, magoado, porque não tem o respeito dos pais. Aí nós vamos ter que fazer uma pergunta: e quando não há respeito, pastor? Vamos citar aqui 4 pontos só, vai. Geralmente são filhos que são vítimas de praga dos pais irresponsáveis, que falam palavras desgracentas na hora da ira. Você já viu aí mãe que chama filha de galinha, de porca, de vaca, e vaca só pode nascer de outra vaca? Não caiu a ficha? Geralmente despica a ira nos filhos, né, por bobeira. Sem contar que as agressões físicas, verbais, né, e corporais. Espanca. Cabelo não foi feito para puxar, a orelha não foi feito para puxar, a tapa não foi feito, a face não foi feita para dar tapa, meu filho. Entendeu bem? Agressão física, agressão verbal, palavras malditas. Que pai responsável que é você? Que mãe responsável que é você, meu filho? Aprendeu a corrigir isso na onde? Qual texto da Bíblia? Tem um 4º ponto aqui: não pratica o exemplo diante do olho dos filhos. Aí depois, que é o respeito do filho, ser um exemplo. Esqueceu que o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta. Porque uma criança vai se espelhar, um filho vai se espelhar em muito mais naquilo que você faz do que aquilo que você fala. Ponha isso na sua cabeça. Vou fazer uma pergunta aqui que vai ser uma bomba. Para todos quantos são jovens que estejam me ouvindo. Queridão, segura esta. Para os meninos, eu vou fazer uma pergunta. Quando você casar um dia, você tem coragem de ser para a sua esposa o que o seu pai é para sua mãe? Você tem coragem de ser para os seus filhos o que o seu pai é para você? Responda aí para você. Minha queridinha, você tem coragem de ser para o seu marido o que a sua mãe representa para o seu pai? Responda para você. Você tem coragem de ser para os seus filhos o que a sua mãe é para você? Responda para você aí. O resto é consequência por aquilo que você chegar como resultado da pergunta que eu fiz.
Ah, Jesus, faz com que nós venhamos ter de volta esse valor, o valor do respeito, porque o dia que desmoronar isso aqui, acabou a família. Vamos buscar o segundo valor aqui, gente? Vamos correr que eu preciso terminar logo. Segundo valor aqui é o valor do diálogo. É o segundo valor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Tudo que Deus tinha feito, Ele achou maravilhosamente bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí chega em Gênesis 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Foi a única coisa que Deus não achou bom. Foi o homem solitário, o homem sozinho. Porque Deus não fez o homem para viver isolado. E aí eu pergunto para Deus: Deus, o que é casamento? Quem sabe a resposta de Deus é: o casamento é literalmente um remédio para curar a solidão do ser humano. E aí o que se dizer de casais que casam, a solidão continua? Claro que continua. Não tem mais diálogo, não tem comunicação. E o que é comunicação? Comunicação no latim é communicatio. Communicatio é troca de duas coisas, um pergunta e outro responde. Só que se não tem palavra, não tem verbalização, não tem conversa, não tem diálogo, fala com o olho, fala com o gesto. Ai, duas múmias. Coisa feia, coisa ridícula isso aqui é imaturidade. Sem contar essa tecnologia digitalizada que apagou diálogo entre família. Tá 5 lá na sala, o marido e a esposa e 3 filhos. E cada um com o celular na mão e não tem diálogo. Sem contar quando tem alguma confusãozinha entre o marido e a mulher e vice-versa, em vez dela chegar a pedir perdão olhando no olho dele, já que nós ouvimos 20% daquilo que as pessoas nos dizem, só se ouve bem quando se olha no olho de quem fala, porque a gente fala com o olho. Não, pega o celular e manda pelo zap. Você pode me perdoar? Ai, Jesus Todo-Poderoso, como alguém diz, sangue de Noé para não gastar o de Jesus, queridão. Hoje tem o que? Por consequência disso tudo, um câncer, um buraco, uma lacuna na alma, que tem corrompido a felicidade de muita gente, por carregar mágoa secreta. E o que é mágoa secreta? É aquela mágoa que está em secreto dentro do meu coração, onde eu troco de cara, quem olha para mim parece que eu sou feliz, e não sou feliz por troca nenhuma, porque a mágoa é secreta, só eu sei. Então por dentro eu faço, sabe, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, e transfiro pela cara disfarçada com quem parece que está bem, não está bem, é coisa nenhuma. Como é que se corrige isso? Vomita, fala, dialogue, chame para conversa. Para um pouco, dialogue com seu filho, dialogue com a sua filha, dialogue com seus pais, dialogue com a esposa, dialogue com seu marido. Derruba essa muralha por terra. Não está na hora de fazer isso? Então vamos buscar de volta esse valor do diálogo também, gente, em nome de Jesus Cristo. Terceiro valor que eu quero falar aqui, eu tinha 1 milhão de coisas para falar em cada ponto aqui. Terceiro, é o valor do carinho. Olha um texto que diz ali daquela parábola do filho pródigo. Não foi 3 que eu falei? Uma não é o filho pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz assim, ó: quando o filho estava voltando, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que coisa linda. Se fosse outros pais por aí, ia dizer: vai embora, não mandei sair de casa, some. Porta da casa é serventia. Como é que é? A pessoa fala, é a porta da casa é a serventia, não sei como é que é. Eu não vou conseguir expor exatamente como alguns imaturos falam aí, né? Vai embora, suma. Outros ainda dizem assim: dá linha na pipa, suma, vaza. Que coisa ridícula, que coisa feia. Esse pai não, ele tinha percebido literalmente a imaturidade do filho. O filho tinha se arrependido, voltou, e houve o que? Carinho, houve confraternização. Gente, literalmente o carinho é a mais primitiva demonstração do amor. Tem gente que ama e não dá carinho. Amor da onde, meu filho? Aonde é que esse amor de R$1,99 comprou de baseado em feira? Esqueceu que o carinho leva o casamento, fazer o casal viver literalmente uma vida de eternos namorados. Porque se não tiver o carinho, vai ficar enfadônico, vai virar rotina, vai ficar uma comida sem tempero. Pelo amor de Deus, coloque carinho, tenha harmonia, sabe? Trate ela com respeito. Vá lá, faça uma surpresinha para ela, umas flores. Que coisa linda, gente, sabe? Faz um negócio diferente, sabe? Agora, eu entendo aqui uma coisa muito interessante, que se a gente pensar pela racionalidade, quando se coloca, aplica o carinho, nós temos pelo menos 4 observações aqui, para não falar 40 ou 400. Número 1, com carinho, o seu jeito de falar vai ser diferente. Às vezes você não está falando de forma errônea,
O que você está falando é certo, tem que ser falado. Todavia, mude o seu jeito de falar e fale com carinho. Porque quando se fala sem carinho é uma coisa, com carinho é outra coisa. Com carinho, você vai se irritar menos e você vai viver melhor e vai sorrir mais. Tá? Porque uma grande parte hoje de divórcios que acontece está ligado diretamente à falta do bom humor. E quando se você tem carinho, você vai melhorar o seu humor. Com carinho, você vai elogiar mais e criticar menos. Porque existe hora de falar? Sim, só que antes de falar, pelo menos faça um elogio. Porque depois que você elogia, você ganha a pessoa pela qual merece a crítica, e a crítica não vai machucar. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 24:3, com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento e inteligência ela se firma. Entendeu bem? Com carinho, a família literalmente vai passar a viver melhor, gente. Aprenda isso, fundamente no coração. E vamos buscar de volta isso aqui. É tão lindo, não é verdade? Tão bonito. O abraço, essa confraternização, esse espírito de harmonia, esse carinho na família, gente. Que coisa linda. Se não tem um carinho, não dá para viver melhor em casa. Vai viver bem aonde, meu Deus do céu? Bom, eu tinha tantos valores para falar, mas eu vou buscar só esse último aqui agora para a gente terminar. E este último, eu me sinto nadando no mar e morrendo na praia se eu não falar dele, porque ele acaba sendo para mim ponto crucial. É o valor da espiritualidade dentro de casa. A Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a vossa força. Para vocês entenderem o quão sério é isso aqui, Provérbios 22:6, a Bíblia diz assim, ó: instrui a criança no caminho em que deve andar, até quando crescer não se desvie dele. Sabe aonde está um ponto crucial desse versículo aqui, gente? É numa letra desse versículo. E a letra é a letra N de navio. Por quê? Porque a Bíblia está falando, instrui não é o menino o caminho, mas é no caminho. Qual é a diferença de instruir o e qual a diferença de instruir no? Simples. Instruir o é mostrar o endereço da igreja. Vá. Agora instruir no, vamos filho para a igreja. Eu vou com você. Entendeu bem? Eu quero que você seja filho de Deus como eu sou. Eu quero que você seja crente como eu sou. Eu quero que você seja fiel como eu sou. Eu quero que você seja como o papai é, como a mamãe é. Entendeu bem? É em cima disso que eu vejo quão importante é os cultos domésticos dentro de casa, gente. Sabe? Aquele momento de orar antes da refeição. Que coisa linda. Isso é família. Essa primeira instituição projetada, arquitetada, elaborada por Deus. Por isso que Jesus deu o pontapé inicial no seu ministério, fazendo milagre na família, numa festa de casamento, né? E esse milagre dá-se, não foi nem no milagre da libertação, da multiplicação, da salvação e da prosperidade, não. Foi o milagre da transformação. Ele transformou água em vinho. Jesus quer transformar a sua família, meu filho, sabe, para muito melhor, através desses valores resgatados dentro de casa. Não é fora não, é dentro. Valores perdidos dentro de casa. É muito importante ter momentos de estudo, momentos de reflexão com a família unida, sabe? Pega um texto, fale da sua forma, da uma forma mais simples, mas viva isso com a sua família. Literalmente os momentos de orar antes de dormir. Ore. Que história é essa que no almoço um come na cozinha, outro come na sala, outro come no quarto? Isso é família, gente. Hein? Como assim? Então, orar antes de dormir. O casal, dobre os joelhos juntos. Faça um momento devocional junto. Na hora de levantar, muito semelhante, né? Pois é, gente. Uma família espiritual. Eu sinto dizer para você que não vai ser vencida e engolida pelo inimigo invisível. O diabo te odeia. O diabo quer acabar, arrebentar e destroçar a felicidade da sua família. Ele quer arrebentar com a sua estrutura de tal forma que parte desses valores foi embora de muitas famílias. Todavia eu espero que inteligentemente você possa pegar essas palavras e dizer: opa, peraí, Deus usou o filho dele na manhã desse dia para falar comigo, e eu vou buscar os valores de volta. Nem tudo está perdido. Eu vou trazer de volta os valores perdidos. Oh Deus, ajude os seus filhos a reencontrar esses valores perdidos para viver uma vida melhor. Eu profetizo isso para a tua vida, meu filho, em o nome do Senhor Jesus. Agora, o final daquela parábola dá-se exatamente que depois que os valores são encontrados, aí ela convida amigas e vizinhas para festejar. Sabe o que é isso aqui? Clima festivo. Pode ter certeza, eu vou profetizar em nome de Jesus. Depois que esses valores forem encontrados,
você vai viver clima festivo na sua casa. Festa não vai ser só no aniversário dela ou no aniversário dele, não. Vai ser festa o ano inteiro. Vai ser um momento harmônico, harmonioso, um momento, sabe, festivo, ao ponto de amigos e vizinhas perceber que vocês passaram a viver melhor. Eu declaro isso em nome de Jesus para a sua vida. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe muito a sua família. E eu espero que cada ponto, palavra e vírgula das palavras da manhã teológica desse dia possa ter servido, sabe, para fazer você viver melhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, deixando sempre aqui a porta da nossa disponibilidade aberta, né, com o nosso contato para quem queira falar conosco, tá bom? É muita gente que fala conosco, nem sempre eu posso estar atendendo a todas as pessoas, mas na medida do possível a gente vai conseguindo, né, responder os irmãos. Nosso contato é 0 operadora 12 981 26 1630. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Uma ótima, linda, bela, bonita, próspera semana e até domingo que vem para mais uma manhã teológica, querendo Deus.